Oi, eu sou Diego e esse é o podcast Ecoando. Quando eu vivi essa primeira história que eu vou contar aqui, no caso hoje serão duas. Eu ri horrores nesse dia. Eu passava mal, cheguei em casa, tipo, passando mal literalmente. Fiquei rindo por 2, 3 dias seguidos, só lembrando de todos os fatos que aconteceram naquele momento ali, naquela vivência, naquele âmbito, naquela coisa ali toda, naquela cena espetacular. Porém, com o tempo, eu até cogitei assim, nossa, eu vou me inscrever pro programa do Fábio Porchat, eles precisam ficar sabendo essa história porque é maravilhosa, é muito engraçada. De fato era. Mas com o tempo eu lembrava das coisas, né? Assim. Porque foi bem recente, deve ter menos de um ano, não sei. Mas tá tudo muito fresco ainda na minha mente. Porém, eu não ria da mesma forma que eu ri da primeira vez, né? Que eu vivi, ou depois que eu fui contando pra uma ou duas pessoas e o pessoal rindo. Mas com o tempo foi deixando de ficar completamente engraçado, sabe? Aí é meio que até uma filosofia de tipo, às vezes a gente não ri, né? Às vezes não sempre da mesma coisa com a mesma intensidade, mas pra sofrer a gente tá sempre sofrendo com a mesma intensidade, se bobear pra sempre, se não der um basta. Isso é estranho. Não sei porque a gente faz isso, ou deixa isso acontecer, sendo que não era, né? Se a graça também com o tempo de tanto estar sendo ali presenciada, vivida, não tem o mesmo teor de graça da primeira vez, porque um sofrimento tem que ficar durando para sempre, né? Porque a gente dá esse poder pro sofrimento. A gente só, às vezes a gente até aumenta mais o sofrimento do que deixa aí, né? Igual a graça. Não é que a graça a gente deixe a graça, mas tem uma hora que ela não é tão, porque a gente já viveu tanto ali aquela graça que precisa de graças novas. Não que a gente precise de dores e sofrimentos novos, mas vamos para as histórias, né? É porque eu fui filosofando e fui indo, e quando fui não tinha como voltar, mas eu voltei. Porque então tinha como voltar, porque se eu voltei tinha. Então tá tudo bem, então tá bom. A primeira história que quando eu vivi, eu falei assim, nossa, mona, vamos pro Fábio contar lá no auditório, vai todo mundo rir, e você vai ficar famosa, ganhar milhões de. Não, mentira. Mas foi uma história vivida no ônibus 600 que eu volto do trabalho. Na verdade, foi na volta do trabalho, né? Porque às vezes eu vou pro trabalho e volto nesse ônibus. Ultimamente não tô voltando mais nele, por causa de trânsito, demora de todo um transporte, todo um coisa, né? Mas se eu quiser usar ele pra voltar pra casa, eu uso ele pra voltar pra casa. Mas faz um tempinho que eu não tenho usado ele pra voltar pra casa. E olha, tem muitas histórias dentro desse 600, gente. É cada coisa. Se vocês quiserem, eu faço só um episódio contando as peripécias, as coisas que já me aconteceram dentro desse ônibus, porque já tem até um episódio aqui no podcast, lembra que eu falei de um semi-arrastão, né? Que na serra eu tava dentro dele. Era o mesmo ônibus? Não, mas era a linha, né? Era a linha 600, então. Porque o mesmo ônibus eu teria que estar no mesmo, com a mesma placa. Às vezes nem é o mesmo motorista, porque eles trocam. Eu achava que um ônibus era do motorista, mas não é. Mentira, que eu não sou tão viajada assim, não. Mas vamos indo. A história sempre vai começar num ponto de onde que eu tava dormindo, porque se era volta pra casa ligeiramente, assim, literalmente, às vezes é bem choroso. Eu estava dormindo. E nesse dia aí eu estava dormindo. Voltando pra casa, né? Eu tava. Sabe, tem um. Geralmente, não sei se todos os ônibus de todas as cidades são assim, mas perto na hora de descer, sabe, na porta dos fundos, na traseira, tem sempre pelo menos uns quatro bancos altos, suspensos, sabe, mais alto do que os demais bancos dos ônibus. Então, eu tava atrás de um desses bancos, que no caso é um duo de cadeiras pra frente da porta da saída mesmo, na parte de trás. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a grande parte é assim. Não sei como é aí. Mas vamos seguindo, só vai imaginando. Então eu meio que me escondi, né? Eu tava atrás desses dois bancos suspensos, são os maiores. Estavam na minha frente. Não, eu não tinha como, não tinha acesso, tipo, só se eu levantasse pra olhar. Ai, já imagina. Ai, pior que tem graça.
Ai, eu falando que não tinha mais graça, só de pensar, que ódio. Mas eu não tinha como dar uma olhada pra frente, sabe? Na minha frente, então tava bem escondida. E não dava pra ver a movimentação no ônibus. Eis que, como no, na história lá do semi-arrastão do lado de fora, mas no semi-arrastão eu acordei e tive acesso a ver o ambiente, né? Esse não, dei de cara com dois bancões e um desespero. O que que aconteceu? Vamos dar uma voltadinha aqui. Abri meus olhinhos fofinhos. Não, nem tão fofos. Mas tava um desespero, tava uma gritaiada. E os ônibus, o tipo, lado de fora do ônibus, tava meio que um trânsito, mais ou menos assim, um semi-trânsito na nossa pista, mas na pista lateral tava de boa. Então na hora eu comecei assim, tava passando o ônibus, não é um arrastão, porque senão eles já fecham tudo. E era logo depois da. Foi logo depois, mais ou menos, onde aconteceu o arrastão mesmo. Foi quase perto. Já tomei até trauma, acho que por isso que eu não pego nem mais esse ônibus. Mas tava passando o ônibus do outro lado, então não entendi meio que tava acontecendo, sabe? Quando a gente vai acordando assim, aí dorme com aquele fone de ouvido na música no último volume, a gente tenta entender o que tá acontecendo, uma reviravolta, aí tira o fone, aí sai a música de um ouvido, e você escuta aquele caos todo dentro do ônibus, e no outro ainda tá tocando a música. Dessa vez eu não lembro mais qual foi a música que eu tava escutando. Não lembro, porque faz tempinho. Acho que não, né, não lembro não. Mas era uma música, né? Eu tava escutando. Aí, um desespero, eu já peguei os dois fones, tirei e falei assim, eu tenho que fingir que eu não tenho fone, nem celular, nada disso. Porque eu não sabia o que que era. Eu ainda tava acordando, tava um desespero de tipo, abre a porta aqui, motorista aqui atrás, abre a porta, levanta, empurra. Aí a mulher do meu lado, tipo, eu tava do lado da janela. Aí tinha uma mulher do meu lado, eu lembro até hoje. Que ela entrou com as compras, acho que de um mês inteiro de uma loja. Se eu não me lembro, era Amigão. Sabe quando você vende uma loja com uma bolsa com os plásticos, um negócio gigante? Então, ela tampou a passagem completamente com essas bolsas, com esses negócios. Eu não sabia o que que era. Ela devia já estar acordada, que ela devia estar um pouquinho mais ciente, porque ela estava meio que pegando as bolsas, querendo levantar também. E foi aquele desespero coletivo, que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Assim, o povo lá de trás, eu não sei. Eu, pelo menos, eu acho que eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava dormindo. Mas assim, também como eu, tinha algumas pessoas atrás de mim, que eu já dei uma levantada, né? Um desespero assim, já levantei para tentar entender o que estava acontecendo. Foi um leve, não sei se foi uma fumaça, um negócio, mas tinha um levezinho breu, um esmaecido na frente do ônibus, mas muito de leve, nada que fosse assim aterrorizante. E começaram a gritar que era fogo. Mona, Mona, o caos que tava programado dentro daquele ônibus, já tava feito, tava programado, porque já tava acontecendo. E o povo querendo quebrar a janela pra sair, aquelas paradinhas vermelhas, sabe? Que é uma coisa que eu tenho em mim. Assim, toda vez que eu entro em ônibus, que eu vejo esses negócios quebrados, ou que parecem que já foram usados, e falar, aconteceu alguma tragédia dentro desse ônibus aqui. Que esses negócios não é quebrado assim de fábrica, eles vêm lacradinho, né? Então aconteceu alguma coisa. Aí me lembra várias coisas, não atentado, as coisas assim que eu já passei. É, gente, tem história, né, pra contar. Mas vamos voltar pra essa história aqui, que essas histórias a gente deixa pra depois, as outras. Eu vou tentar prosseguir sem rir muito, porque eu falei que não tinha mais graça, mas ainda tem um pouquinho, então é estranho. Mas não é estranho, é normal, e vamos seguindo, hein. Aí não faz nem mais sentido tudo que eu falei no começo, porque é isso, tá tudo bem. Todo mundo sabe que os episódios aqui tem um. Eles aspiram, aspiram, né? Não, inspiram, expiram. Aspirar é sentir, é para dentro. Mas expirar, de expiração, de acabar. Entenderam? É de 3 minutos. Tu acabou de escutar a frase aqui que eu falei, ela tem validade de 3 minutos, daqui a pouco ela acaba. Não tem. Não tem porquê, não, nada é eterno. Eu, hein? Nem ninguém. Nada. Ai, vamos voltar porque eu vou interrompendo a história. Não fala, poxa, não era pra ser assim, né? Era pra contar tudo direto, mas aí eu também não sei se eu conseguir não que eu começar a rir demais. Porque é isso, Fábio, se quiser me chamar, gente, aí a gente tá aí e tal. Temos mais história, temos muito mais histórias. Fico até imaginando, será que, como famosa, não sei. Aí eu já desacreditando, sabotagem, várias coisas. Mas eu queria muito, pelo menos, ir como convidado, sabe? Pra contar a história. Eu sou apaixonada no programa, tipo.
Teve algumas coisas recentemente, que é complicado. Não quero comentar sobre isso. Não estou aqui, não é o intuito desse episódio comentar sobre isso. Sabe, nenhum assunto, nada abordado a esse tema, assim. Mas o programa em si, as histórias do povo, os povos quivoras, sabe, tudo. A dinâmica do programa é muito boa. Eu sou apaixonada. Eu não vejo porque I don't have televisions, but eu tenho Spotify. Aí, né, eu escuto pelo Spotify depois que vira podcast. É isso. Vamos dar uma seguida. Vamos voltar para onde estava aí. Aí eu já tinha levantado, olhei para baixo da frente do ônibus, estava aquela esmaecida assim básica, e um povo desesperado. Que era isso, tipo, levantando, né? Não sabendo. A grande parte, eu acho que não. Vou até voltar atrás no que eu falei. Uma grande parte devia estar dormindo também, não devia estar sabendo o que estava acontecendo. Mas estava levantando querendo sair, porque começaram a gritar fogo, né? Já dei um spoiler aqui, já falei ali no negócio. Começaram a gritar fogo, então já se alastrou. Aí todo mundo já, né, não teve um negócio de, é ladrão, não sei o que, tiveram a certeza, a única certeza que era fogo. E aquilo ali ia explodir. Eu, ao contrário da vez do arrastão, que eu falei, vou ficar aqui dentro, ninguém me tira daqui de dentro, não, né? Se eu sair aí, vamos fazer o arrastão, vamos levar lá pra fora, não tem como. Mas eu ali dentro, eu imaginei, gente, fogo, tá vazando alguma coisa, é gasolina. Aí eu comecei a falar com a mulher do meu lado, tinha um pessoal atrás também, como eu falei, que eu olhei pra trás. O povo levantando no desespero, gente, pegando as bolsas e era fone. Ó, eu ainda vou descrever um pouquinho desse ambiente de caos, essa pintura renascentista que foi, que, tipo, fica congelado na minha mente. Eu fico imaginando, lembrando tudo. Olha, dá vários memes. Se tivesse, ia dar vários memes, ia dar várias coisas muito boas. Mas aí eu falando com a mulher, falei, "Mano, é fogo." Peguei, eu ajudei ela a pegar a bolsa dela e olha que ninguém queria saber, gente, se era criança, se era homem, se era mulher, se era idosos, se era o quê, pra sair ali primeiro. Tinha até grávida, gente, deixaram a grávida quase que por último pra sair do negócio. Que o motorista só abriu, não tinha, geralmente tem uma porta no meio, né? Esse não tinha, só tinha a porta de trás mesmo. Ele custou um pouquinho pra abrir. Que eu senti até o ônibus balançando, o povo, tipo, segurando e empurrando, sabe? E já parando gente do lado de fora, porque ninguém tava entendendo. O povo de dentro tava confuso, o de fora vendo aquilo ali, uma gritaria. Que foi uma gritaria mesmo. Foi desesperador. Aí eu já virei pra mulher do meu lado. Falei, a gasolina, não sei o quê. Aí ela vai explodir. Meu Deus, tem alguém fumando cigarro. Se pegar, vai explodir. E aquele desespero de pensar em vários negócios, várias hipóteses que poderiam acontecer, sem a gente sabendo nem o que que era. Só tava cogitando ali que era um fogo, porque não sei nem quem cogitou que era fogo, gente. Não sei nem de onde saiu a ideia que era um fogo. Mas aí levantamos. Mas nessa. Agora a gente vai começar a descrever. Teve uma grávida, né? Coitada. A grávida quase não conseguiu descer. Eu fui quase um dos primeiros a descer, porque, tipo, fora quem tava na porta. E também esqueci de um mero detalhe importante. Esse ônibus só vive cheio, né? Então tinha muita gente em pé. Muita gente em pé, todos os lugares sentados todos ocupados. E muita gente em pé mesmo. Na hora de descer, os privilegiados que estavam na porta ali, né? Por outro lado, era triste porque estavam em pé na porta, mas desse lado aí foi muito bom porque saíram primeiro. Desceram correndo. Eu e a moça a gente já tava, tipo, mais ou menos encaminhado pra porta, né? A gente tava na lateral, assim, em frente à porta. E o pessoal de trás foi saindo. Mas depois, tipo, foi todo mundo descendo. E desceram com o casaco rasgado, fone, tipo, que ficou um lado e puxou, arrebentado, que eu esqueci o que que era. Eu ia falar fone rasgado, mas o fone arrebenta, ele não rasga. E fone também Bluetooth que caiu, a sorte que eu tinha guardado o meu, porque foi desesperador na hora de descer. É, eu paro até pra imaginar, não sei se realmente teve muita graça. Na hora a gente até teve o pós, mas é desesperador pensando nisso. Imagine você dentro de um ônibus, num ônibus cheio, a porta, né, dá pra passar no máximo duas pessoas, dependendo da condição corporal da pessoa, né, assim, aí como é que é? Como é que faz o desespero, né? Eu achando que é fogo. É estranho. Mas eu sei que como eu fui um dos primeiros a descer, eu vi isso tudo saindo, sabe? Isso tudo acontecendo. Fora de antes de estar lá dentro já, o povo levantando em desespero e querendo sair, era um subindo em cima do outro. Parecia uma horda de zumbi, gente. Parecia literalmente uma horda de zumbi. O povo querendo sair pela janela. E se eu não me engano, não. Com certeza saiu um, ainda ficou pendurado. Na janela, um bofinho, eu lembro até hoje, a calça dele rasgou. Ele ficou meio que preso na janela pela perna,
assim. Aí quem saiu depois, tipo, meio que deu pé pra ele sair, porque tinha umas árvores perto, assim. Parou literalmente quase perto de um ponto de ônibus, sabe? Ainda tinha um povo assim do lado de fora. E desesperador a descida. Povo descendo com a calça rasgada, casaco pendurado, fone perdidos e mutilados. Telefones pisoteados no chão, porque foi uma descida. Teve gente derrapando, mano. Se você derrapa nessa descida dessa escada, ninguém ia querer saber, tava todo mundo querendo sair. E logo depois, no final, se for saindo, né, os velhinhos, que o que? Sentar lá na frente, naqueles banco preferencial. Apesar que agora todos os bancos são preferenciais, né? Mas a maioria das vezes eles sentam lá na frente. Tem os banquinhos amarelos. As grávidas, na verdade só tinha uma grávida, né? Grávida. E é isso, tinha até um moço. Ai, meu Deus, me perdoa. É que a gente vai lembrando. Ai, vai rindo, né? Mas tinha um moço com uma muleta, coitado. Ele, não sei quem falou depois. É porque o engraçado foi o pós. A gente, né, voltando no ônibus. Mas enfim, foi. Foi mais ou menos isso, sabe? Desesperador. Descemos, ficamos pelo menos uns 2 minutos. Porque também não durou muito. Porque é aquilo, a gente desce com o ônibus pegando fogo com risco de explodir. A gente fica do lado do ônibus. É por isso que eu também não entendi até hoje, como todo mundo foi descendo e ficando do lado do ônibus. Ninguém queria correr, ninguém queria sair, porque se o ônibus estivesse pegando fogo, o certo não era ficar ali do lado, não, né? Era pra ir um pouquinho pra longe, porque ele ia explodir, ia sair explodindo tudo, porque o ônibus parou. Como eu falei, era uma via dupla, né? Uma ida e uma volta, mas só dá pra passar um pra ida, sabe? Assim, não dá pra ir um carro do lado do outro. Então, conforme ele parou, foi formando um trânsito atrás. E outra pista livre, do lado tava livre. E um povo acumulando do lado de fora completamente. E o desespero na cara de todo mundo, que não sabia o que tinha acontecido. E o motorista também desnorteado, porque também não sabia como saiu tanta gente de dentro de um ônibus. Mas eis que veio à tona o que pode ter acontecido. Você pensa aí contigo, o que pode ter acontecido? Realmente era um fogo? Realmente era, sei lá, era um princípio de incêndio, de uma explosão que virá acontecer mais pra frente nessa história? Não, meus amores. Quando a gente ficou sabendo o que tinha acontecido, aí que foi o The Walking Dead ao contrário. O povo querendo entrar pra pegar lugar. Foi tipo uma dança da cadeira real. Que do lugar onde eu tava, eu não sentei. Mas eu voltei sentado, né? Mas foi desesperador. Porque aquilo, na hora de sair, teve os roça-roça, né? Eu não sei se teve gente que se aproveitou, porque eu não sei nem se tem como pensar nisso, né? Nessas coisas. Como eu disse, teve celular sumindo, porque o povo tá em pé, o povo tá mexendo no celular, tá escutando música. Sumiu muita coisa, rasgou muita coisa, se perdeu muita coisa. E na hora de voltar, foi esse caos, porque a gente estava lá de fora tentando entender o que aconteceu. O motorista lá tentando rever, vendo se era o motor, o que tinha acontecido, porque ele não tinha entendido. Ninguém. Foi tudo muito rápido. Apesar de muita coisa acontecer, um acumulado de coisa acontecendo muito rápido, assim, né? Muita coisa acontecendo, mas foi muito rápido. Então, não tinha como digerir aquilo ali pra saber filtrar e passar de fato o que estava acontecendo. Então, na hora de voltar, foi isso. Eu vi coisas no chão, que eu não queria saber de quem que era, eu só queria pegar um lugar pra me sentar. E depois foi vindo o pessoal, porque eu saí, mesmo se fosse fogo, eu fiquei pertinho da porta, eu não queria saber. E explodiu até ali. Era mais fácil ter ficado dentro do ônibus, né, do que do lado ali. Mas o povo, na hora de voltar, foi o mesmo desespero que saiu, mas eu acho que pior. Porque pra subir eu acho que é pior do que na hora de descer, né? Porque descer o pessoal até escorregou, foi pisoteado, mas na hora de subir tem que ter uma força além. Mas eu sei que eu já subi e sentei ali atrás. E na hora de ir embora, meu Deus. Tipo, eu não vou dar spoiler ainda do que aconteceu. Vou falar a trajetória da volta pra casa. Que aí, de fato a gente já tinha, assim, ciente do que tinha acontecido, né? Alguns revoltados, outros putos, alguns hilariamente rindo de tudo que tinha acontecido. Um desses era eu. A gente começou a descrever as cenas que a gente viu. E os bofs começou a perturbar. E as mulheres também, algumas ficaram. Como é que eu vou falar uma palavra aqui mais. Tipo, puta mesmo, né? De ter. Tava em pé, sentada, agora eu tava em pé. Aí outras, conforme eu falei, falaram que alguém se aproveitou, né? Assim, alguma outra pessoa passou a mão, não sei o quê. E foi maior discussão da ida dali, que era metade do caminho, eu acho, mais ou menos, até a minha casa.
ou mais do que a metade, estava muito longe ainda. O povo gritando, tipo, refazendo as cenas, falando das cenas de tudo que tinha acontecido, né? Que foi, como eu disse, foi uma gritaria. O povo, motorista, abre essa porta! E balançando, e pegava nos ferros e apertava o sinal, é sinal que fala? Faz fazer sinal ali, é o sinal. A cordinha, um negocinho, sabe? E gritando e balançando, e um puxando o outro, como eu disse. Teve gente que ficou. Teve gente que ficou só de cueca, mano. Que a calça, tipo, meio que desceu. Olha, o povo ficando pelado mesmo, sem roupa, literalmente. Gente, pô, é só de imaginar. Ó, não dá não. É só vivendo. Só vivendo pra realmente tentar ver o quão hilário foi aquilo. A volta pra casa foi disso, né? Essa barbaridade, o povo contando tudo e falando outras vivências que tinha vivido. Com certeza que se é vivência, viveu, né? É isso. Mas aí, vamos sem mais desenrolar, porque não tem mais história. A história foi essa. O negócio é que teve vários desenrolar depois. Mas a história é essa. E o pior de tudo é o clímax, né? O que desenvolveu isso tudo, o que desencadeou essa palhaçada toda, essa parafernália. Uma criança lá na frente, com a sua bela mamãe, que a mãe não prestou atenção, devia estar no telefone. Pegou, eu nem sabia que tinha. Depois desse dia eu comecei a reparar que tinha realmente. Talvez agora você também você não tinha nem reparado. Aí agora você começa a reparar que tem em alguns ônibus um extintor de incêndio na parte da frente. Sim, eu não sei como, mas essa criança pegou. Ela devia ter o quê? Uns quatro? Não, cinco. 5 anos, eu acho, mais ou menos. Mas essa criança, ela pegou, meus amores, o extintor de incêndio. E saiu apertando. E aquele barulho, e aquele vapor, aquele negócio todo, foi o desesperador. Eu não sei. Gente, olha só. Como é que. Com certeza quem estava do lado viu que era um extintor de incêndio, viu que não era um fogo, mas vai também que, né? Tem essa também. Vai que alguém olhou assim, viu que, ligou o extintor de incêndio, tá querendo apagar o fogo. Aí que começou tudo. Mas viu como é que pode um negocinho assim desencadeou um monte de coisa, gente. Quebraram o fone, perderam o celular, perderam roupa, rasgaram roupa. A mulher foi. Um homem, coitado. Sabe essas calças rasgadinhas na frente? Ele meio que grudou nesses. Eu não sei nome de nada. Meu Deus, nesse braçal da cadeira que, tipo, levanta e abaixa, sabe? Pra você segurar ali. Meio que não sei como. A calça dele entrou ali e saiu toda rasgada. Gente. Era a perna dele, um lado da calça toda caída e outra normal. O pior foi isso, todo mundo voltando derrotado pra casa. Após saber, a gente ficou sabendo que era mulher, né? Criança depois da história toda, todo mundo subiu. Aí o pessoal que tava em pé ficou sentado, e quem tava sentado pôde ficar em pé, e quem tava sentado também foi sentado, que conseguiu. Mas não fizeram nada com a mulher nem com a criança. Ficaram jogando piadinha, né? Mas, assim, fisicamente, nada. Acho que psicologicamente, ela deve ter escutado bastante coisa. Mas, olha, só de... Ai, que gente, o bofe com a casa toda rasgada, tudo com a bunda de fora. E a gente seguiu, né? E já aconteceu tanta coisa comigo dentro desse ônibus. A história foi essa. Pode ter sido um. Ai, pode ter criado uma grande expectativa. Uma grande expectativa, não foi tão isso, mas, gente, só quem viveu sabe, né? Aí quem viveu sabe. Aí talvez ninguém que tenha vivido isso naquele dia vai escutar isso daqui agora. Mas se você já viu alguma coisa parecida, essa coisa desesperadora, sabe? Já vi várias vezes só. Eita, não tô conseguindo. Tô falando que minha dicção lá. Eu não sei. A minha dicção não sei se ela melhorou, mas a minha voz ela tá falhando às vezes. Então se acostumem, né? Vamos fazer o quê? Literalmente nada. Mas a história é essa, foi isso. Eu não sei porquê. Na época eu achava um pouco engraçado assim. Dá pra dar umas belas risadas. Mas só, tipo, quem viveu visualmente, sabe, aquilo tudo, aquela parada toda ali, aquele desesperador ali, é mais legal, é mais coisa, sabe? É mais negócio. Mas, eu já vi tanta história desesperadora. E nesse ônibus eu tenho um monte de história. Eu vou tentar listar algumas. Tem algumas que são tão bizarras, gente. Tirando essa, tipo, né, do falso incêndio e do arrastão, que aí agora tem episódio desse, né? E tem outro episódio, dá pra escutar. Eu vou lembrar de outras histórias que aconteceram. Se vocês quiserem, eu gravo um episódio. Tipo, só histórias de 600, porque dá um livro, que é tanta coisa que eu já vivi nesse pouco tempo, que olha só.
Mas também não é só de história de 600 que viveria eu ir no programa do Porchat, né, meus amores? Tem um monte de história, um monte de coisa. Eu sou fascinada nas perguntas do final do programa, sabe? De todas as temporadas. Eu imagino lá sentada, mas só quem responde aquilo ali são os famosos, né? Quem é convidado, não da plateia. Mas quem é convidado. Então não sei se um dia eu vou responder. Eu nem jogo isso pro universo mais, porque tudo que eu jogava não existe mais. Coisa confidencial do Faustão, não tem. Um BBB com Bial, não tem, sabe? Assim a gente vai indo. Uma entrevista com o Jô, não tem. Né? Mas vamos jogando, a gente tem que ir renovando ó, os nossos sonhos. Nem, é um sonho ir no programa do Pochá ser entrevistada. Entrevistada não, contar uma história no final, né? Responder lá as perguntas. Pode ser que seja um sonho, é uma grande realização? Talvez não, não sei. Mas seria legal, né? Por eu acompanhar assim, eu tô falando novamente do programa e sim, da dinâmica do programa. Não os envolvidos, tá? Vamos deixar isso de lado. Mas é como eu disse, tem várias histórias, várias coisas. As perguntas do final eu queria muito responder. Posso separar, sei lá, vou anotando e gravar um. A gente pode gravar um Disque Bi. Tipo, eu pergunto lá. Aí eu leio as perguntas de vocês, as respostas de vocês para aquela pergunta em específico. E eu faço a minha. Eu respondo, né, no caso. Eu respondo, tipo, a pergunta do programa. Tem uma. Qual a frase? Eu não lembro basicamente como é que é, assim, verdadeiramente. Mas basicamente é assim, qual a frase você botaria no seu túmulo, não sei o que lá. Aí eu leio a pergunta, eu respondo a minha e leio a resposta de vocês. Vai ser legal, né? E mesmo que tiver só 3 participantes, tá bom. A gente vai seguindo, né? Aí já deixa aí. Ideias para próximos episódios. Tá bom, então, né? Vamos para a segunda história. Que essa história é muito mais recente. Tá muito mais fresca na minha cabeça. Aí sim, tá com muita graça. Mas é aquilo. Eu não sei. Talvez daqui a um tempo eu escutando, não sei. Mas essa daqui é demais. Essa daqui é muito hilária. Então, vamos seguir, gente. Uma história bem recentezinha. Uma segunda história pra fechar esse episódio aqui pra gente dar o negócio. Vamos ver. No episódio da semana passada, ó, é um link, velho. É um link com o episódio da semana passada. Vai escutar o episódio da semana passada e depois tu volta aqui pra você entender de fato o contexto, porque a história basicuda mesmo vai estar lá no outro. Aqui vai ser mais uma continuação. Então, pra você entender de fato, né? Ligar os nomes aos bois, as coisas vacas, o leite ao Gabriel. Você vai lá no outro episódio escutar o episódio da semana passada. Não lembro o título mais, meu Deus do céu. Mas esse daqui vai complementar o episódio da semana passada. Já que vocês pedem muito, né? Mas também fazer o quê? Diz que Bi não tem como complementar aquelas histórias. Fico até pensando, tantas histórias que a gente conta assim no complemento. Dá até nervoso, né? Mata até os fofoqueiros. Mas vamos continuar aqui, que a história em si é o quê? Sobre a volta da Caixa, meus amores. Vamos lá escutar outro episódio que eu vou terminar do ponto que eu basicamente terminei o da semana passada, né? Que eu cheguei em casa e a Caixa não tava dentro de casa de novo. Aí eu perguntei pra minha mãe, né? Na verdade, eu cheguei naquele dia. Cheguei, gravei o episódio, fiz as coisas, vi que ela não estava em casa. Fiz as minhas coisas tranquilamente. Tomei um banho. Nada com medo, nada com nada, porque ela já tinha sumido 3 vezes. E é aquilo. Mas nesse dia tava um pouco pior porque, como eu disse, não tinha nada aberto. Janela, nada disso, não tinha nenhum negócio pra passar. Nada, 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 nada. Então, como aquela bonequinha fofinha, né? Gatinha linda, estaria do lado de fora da minha casa. Então, assim que eu entrei, eu fechei a porta, vasculhei tudo, mano. Vasculhei tudo, não achei nada. Não, não, não tava, tá? Não tava, não tava, não tava. Permaneci com tudo fechado, né? Permaneci com tudo fechado. Ia na janela meio que fazia chamarisco de gato, sabe? Pra ver se ela ia escutar, se ela estivesse lá de fora. E nada, 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 nada. Fui fazer minhas coisas, gravei o episódio aqui do podcast. Fiz uma janta, fiz os negócios. A hora foi passando, eu falei, bom, essa gata não vai aparecer. Ela não tá aqui, né? Ela não tá aqui dentro. Não, não tem como. Passei mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, né? Terceiro dia, né? Kaiser realmente não tá aqui dentro. Não saiu quando eu, tipo, quando eu entrei, porque no primeiro dia eu até pensei nisso. E como eu disse, tá tudo no episódio passado. Eu pensei, será que minha mãe deixou ela aqui dentro mesmo? Ela não tinha saído, minha mãe não, sabe? Não, sabe? Não viu. Mas minha mãe falou que viu ela aqui dentro quando saiu. E eu cheguei.
Na segunda, na terça e na quarta, ela não estava aqui dentro. E minha mãe saiu os 3 dias também. E ela estava aqui dentro. E os 3 dias eu cheguei, ela não estava aqui dentro. Falei, como é que essa gata pode ter saído, gente? Tá bom que na segunda e na terça tinha uma janelinha, tipo, uma brechinha, uma coisa que não dava pra ela passar. Mas, né, era uma coisinha assim. Já na quarta foi complicado porque tava tudo completamente trancado. Extremamente trancado, não tinha como ela sair. Mas é porque minha mãe ela sente um. Não sei como é que é. Aqui em casa não é tão grande. Mas eu creio que, tipo, uma gata ficar trancada aqui dentro, ela não vai morrer, né? Tem ar bastante. Quando a gente chega, a gente poderia soltar. Não é um cárcere privado, era só uma coisa pra não se coisar mesmo, sabe? Ainda mais ela também, devia estar. Ela tinha que ficar presa no cantinho, como eu disse, toda a história. Ela tava se urinando, se coisando as coisas, sabe? Aí o medo de, tipo, subir num sofá, subir numa cama, fazer essas coisas, sabe? Claro que tem portas de coisa trancada, mas não tem um sofá, tem uma coisa que ela tem acesso ainda. E ela não tava indo fazer na caixinha dela, né? Na caixa de areia, ela tá fazendo na caixinha onde ela dorme. E não tava levantando dali, mas. Ai, vai lá escutar mais o outro episódio. É a última vez que eu falo isso. Te convido pra escutar o episódio da semana passada, pra poder entender mais esse daqui. Então ela tava ficando trancadinha perto da janela, né? Era um lugar onde ela tava tinha mais acesso. E aquilo. Não, na verdade, eu acho que nesses dias ela nem tava amarrada. A gente saía, deixava ela solta, mais perto dos negócios, sabe? Porque não tinha como ela soltar aquela cordinha. Então, cordinha era mais quando a gente tava aqui com a porta aberta, essas coisas, pra ela não sair e ir pro terreno do lado, que era geralmente onde ela tava ficando. A gente tem um terreno meio que baldio do lado da nossa casa, então ela tava indo pra ali. Que lá tem o quê? Ratos, tatus, entulhos, e ela tá amando ficar lá, né? Ai, meu Deus, ok. É aquilo, fui dando. Minha mãe falou que realmente tinha saído na quarta-feira. Tinha deixado ela dentro de casa. Não me deu um medo. Porque aquilo, Mona, se essa gata se teletransportou, sei lá, mudou de dimensão, o que tiver que tá acontecendo, se realmente ela morreu e a gente tava vendo, era um espírito, a gente tava cuidando de um espírito, foi passando várias coisas na cabeça. Isso pode ter sido alguma coisa que foi jogada. E a gata tava morta, era um espírito e se desfez. E a gata era um, sei lá, um espírito transformado e tava aqui e viu que, não sei, e que ela tá muito magra, né? Ela tá comendo, a gente tá dando um remédio pra ela de negócio, que eu não sei o nome que é, mas tem que levar ela no veterinário, a gente vai levar. Calma, vocês ficam nervosas contando essas coisas. Mas é que essa gata ela tá sumindo. Agora, eu vou atualizando a história. Calma, que essa história aqui é um pouco longa. Que a história em si que eu quero contar vai começar agora. A gente vai chegar lá no dia de hoje que eu tô gravando esse episódio, né? Que já é na semana após. Isso aconteceu na terça. Na quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Só te lembrar, eu já tô rindo. Isso aconteceu na quarta-feira passada, né? De quarta pra quinta. Ou seja, ou foi de quinta pra sexta. Ai, gente, olha, tô ficando velha. E é isso. E agora eu já tô gravando na semana após, né? Então já aconteceu muitas coisas após. E é isso. Vamos fazer o quê? Ó, as coisas acontecem, a gente vai vivendo. Mas nesse dia, após quando minha mãe falou assim, não, sair, deixa ela aí dentro, né? Vamos supor, tipo, quarta, quinta. Eu acho que era quarta mesmo. Eu, pronto, vou continuar fazendo minhas coisas, não tô com medo. Tipo, nenhum medo, porque é aquilo, eu já vivi tanta coisa sobrenatural, eu sei de um outro lado, e mesmo assim, às vezes eu me questiono, eu tenho acesso, eu tenho tanta coisa, né? Tantas histórias, tantas coisas que ainda nem viraram podcast, tem tanta coisa ainda por vir aí, se vir, vai vir. Mas é aquilo, quando a gente tem um outro acesso, eu gosto de acreditar que o ser humano ele tem medo mais daquilo que ele não conhece, sabe? E por eu ter essas experiências, essas coisas assim, não, mesmo levantando algumas hipóteses, até que, sei lá, isso é surreais, surreais. Eu não fiquei com medo. Eu falei assim, se ela aparecer, eu só quero que ela entre por onde ela saiu. Porque se ela saiu com tudo trancado, ela vai entrar com tudo trancado. Até então, fiquei normal. Fiquei normal, fazendo as coisas. Aí minha mãe chegou, né? A minha mãe já chegou como? Que ela veio pensando no meio do caminho. Eu não queria nem falar com ela antes dela chegar em casa, né? Eu queria falar com ela chegando em casa. Mas eu queria tirar aquele peso da consciência de tipo, será que minha mãe deixou ela sair? Eu tô aqui pensando nessas coisas toda doida? Às vezes minha mãe deixou a gata sair porque, vai pegar um ar-condicionado, né? Um ar livre.
E eu tô aqui, tipo, pensando que a gata é um espírito, mano. Tô louca, sabe? Aí piorou um pouquinho porque eu perguntei, ela falou que não. Quando saiu, a gata tava aqui dentro. Aí eu falei, então tá bom, vamos vivendo. E fui vivendo. Quando minha mãe chegou, até então nada, né? Minha mãe chegou, já tinha feito fisioterapia, a janta já tava coisada. Na verdade, eu tava descascando a batata quando ela chegou. A gente ia fazer purê essa noite. Tava descascando a batata. Aí ela chegou já como? Naquele momento sensitivo dela, né? Tipo, já tava arrepiada. Tipo, ela é muito estranha essa casa sair daqui. Aí a gente começou a conversar sobre realmente do que tudo estava acontecendo. Fechei a porta, porque minha mãe entrou pela porta da onde a gente entra, porque é a única entrada que tem, né? Pra ser humanos do nosso tamanho. Então a gente entrou, ela entrou, eu falei, fecha essa porta, porque se ela tá lá fora, ela vai entrar por onde ela saiu, mano. Não tem como ela, né? Tipo, deixa ela lá fora, não vamos deixar ela entrar. A quem olha assim até pensa que eu sou uma pessoa ruim, né? Não, falando isso tudo, tô relatando isso tudo com muita dor no coração. Na hora que eu também falei que, tipo, eu não sou, né, Mona, de fazer isso. A gata é nossa, porque largar ela na rua. Talvez ela esteja até miando, hein, no fundo desse episódio, a gente não sabe. Mas eu falando aquilo porque tava num princípio, eu acho que de chuva nesse dia, eu não lembro. Alguma coisa assim que poderia chover, sabe? Algum tempo mudando. E ela tá muito magrinha. Mesmo ela tá comendo, né? Mas ela tá muito magrinha. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Vai ter que veterinário nela mesmo, tá? Aquele veterinário mesmo, né? Ai, tem gente que tá me macetando horrores. Como é que pode deixar a gata ficar nesse estado esse tempo todo? Não sei o que, não sei o que lá. A gente vai entender, gente, calma, mas é complicado, porque a gente não tem. Não é que a gente não tenha tempo, mas tem que ter tempo e dinheiro, né? Pra ter essas coisas assim. Tanto que a gente já comprou um remédio horrores, né? De caro pra ela dar uma melhorada aí. A gente tá dando ração, a gente tá cuidando, a gente tá fazendo o que pode no nosso alcance, né? Até vir a parte do veterinário. Mas vai vir. Para de macetar. Vocês também adoram ficar falando. Aqui já trocando as coisas todas. Mas tá tudo bem. Vamos voltar aqui à noite da fatídica história. Ai, meu Deus do céu. Aí eu descascando batata, minha mãe chegou. Aí a gente começou a hablar, né? Começamos a hablar. Falei, mãe, é estranho, tem certeza que essa gata não saiu? Minha mãe, não, jurando, jurando. E eu também jurando, porque eu sei que eu cheguei e ela não saiu, tipo, por entre minhas pernas da porta, ela não passou. Eu cheguei, de fato, ela já não tava mais aqui. E tava tudo fechado. Eu girei a casa toda, mano. Minha casa não é grande, né? Mas também tem alguns lugares assim que daria pra ela se esconder. Fui em todos os lugares que ela já se escondeu possível, né? Possível, possível, possível. No quarto não tinha nem como ele entrar porque a porta tava de acesso estava fechada. Não tinha nem como ele entrar no quarto. Mas eu olhei o quarto todo também, todos os buracos, todas as coisas todas. E não tinha. Aí a gente começou a pensar, né? Tudo isso que eu falei, que eu já relatei aqui pra vocês, eu joguei em cima da minha mãe e falei, mãe, será que, tipo, a gata tava morta, né? Eu falei também, tá tudo lá no episódio passado, né? Fulano de tal falou pra gente que a gata tava morta, né? Falou pra mim e, tipo, aí a gata reapareceu depois de um tempo. Depois de 2 dias, a gente já tava no luto. Será que, sei lá, Deus falou assim, eles vão ficar muito tristinhos, devolve essa gata aí, ela levanta dos mortos, aí ela não consegue mais engordar. Olha, foi cada história, cada coisa. Gente, não tenho orgulho de ter pensado essas coisas, não, hein? Que é uma cabeça de uma pessoa que não tá normal, não. Tá precisando de psicólogo, alguma coisa assim. Psicografia, psicodramas. E minha mãe também entrando nessa, porque aí ela já me contou uma história que, olha só, antecede tudo isso que já tinha acontecido. Ela, olha, com isso tudo acontecendo, vou te contar uma coisa que eu achei que se eu te contasse você ia me chamar de louca, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, vai vir, a gata tá morta mesmo, é um espírito. E pior que vizinhos já tinham vindo falar da gata, né? Eu falei, então os vizinhos também viu o espírito, porque não é possível, não é só a gente que tá vendo. A gente tirou foto dela pra anunciar na família que ela não tinha morrido, porque a gente já tinha anunciado que ela tinha morrido. Aí, ok, né? Ela veio com a história, né, de que, olha, eu deixei ela na sessão de. Porque aqui em casa é o quê? É um quarto, né? A gente entra já na sala. Na sala, aí tem do lado do nosso lado esquerdo, entrando, né? Entrada, é o acesso ao quarto, e do lado direito a gente vai pra cozinha, uma mini área assim de lavar roupa, essas coisas, que dá pro banheiro. Então minha mãe às vezes botava ela nessa areazinha de lavar roupa, essas coisas, tá? A gente deixava ela ali com coisa pra ela dormir.
As coisas pra comer ficam no chão da cozinha mesmo. Mas como é que se diz aquele negócio? Não é nem coisa pra dormir, que às vezes ficava na sala também. Ela dormia onde ela queria, né? Quando ela tava bem da cabeça. Mas caixinha de areia, sabe? Caixinha de areia dela. Ficava lá atrás. Ela sempre foi, desde. A gente nunca ensinou. Ela sempre já ia ali na. Até que no princípio não era nem caixinha de areia. A gente botava tipo uma caixa de papelão com uns, sabe, encarte de jornal, encarte de mercado, essas coisas. Ela ia direitinho lá fazer xixi, fazia cocô. Às vezes sim, ia no banheiro, no tapete do banheiro, uma coisa que eu acho que por cheiro de ralo essas coisas deve atrair, né? Porque minha antiga gata também fazia. Mas ela sempre foi de fazer na caixinha normal, depois que agora tá ficando assim totoquinha. Mas sempre foi de ok. Aí eu já não lembro, que eu fui falando aqui as coisas e foi, não foi. Ah, tá, a história da minha mãe. Aí minha mãe falou, né? Ela tava já nesse negócio de ficar escondida lá na área de serviço, ela não queria sair. Ela ficava lá, mas ela andava a casa toda, ficava vivendo normal. Com um tempo pra cá, ela só queria ficar nessa área de serviço e fazer as coisas lá, né? Aí minha mãe deixou ela na área de serviço, arrumando o resto da casa, assim. Foi na área de serviço, viu a gata lá, foi na cozinha, quando saiu na porta, a gata tava na porta. Aí ela falou, essa gata se teletransportou. Isso, eu me lembro, foi até num sábado que eu não tava em casa que aconteceu essa história, né? Antecedendo isso tudo. Aí eu, ok, né? Estranho. A gata se teletransportou lá fora. Ela tava lá atrás, não tem nem acesso. Tipo, tem uma janela, umas coisas lá atrás, mas é tudo completamente fechado. Porque uma época a gente teve um surto de rato aqui no quintal. Então a gente fechou, vedou tudo, pra nada conseguir entrar. Então não entra nem vento, nada disso direito. Então não tinha como ela sair lá atrás, né? E a gente já tinha olhado lá atrás, a gente já tinha olhado tudo. Então não tinha como ela sair. E a gata estava na porta. Aí ela, olha, eu nem te falei essa história porque eu achei que você achou que eu era maluca, não sei o quê. Aí começou as paranoias mais ainda. Porém, nesse meio tempo, que as coisas a gente conta nas histórias, e aquilo, a gente é médium, essas coisas, né? E mesmo que fosse uma falsa energia, eu não sei explicar, as coisas foram sendo afetadas ao nosso redor. Ao redor. Ao redor. Ao redor. Qual foi a primeira coisa? Eu vim no quarto, né? Eu checar a janela, as coisas, porque minha mãe chega. Eu acho que a Kais, ela já tem isso dentro dela, sabe? Esse relógio, assim, coisado. Sabe a hora que minha mãe chega, diariamente? Que ela sempre foi de fazer festinha quando minha mãe chegava. Eu nunca, jamais. Ela nunca fez festa pra mim. Sempre a minha mãe. Então ela meio que sabia a hora. Até o jeito, o jeito de descer a escada aqui, que a gente mora meio que numa vila, né? E mora uns pessoalzinho. Eu já conheço o povo, que eu sei quando quem tá descendo a escada, eu sei quem é, pelo estilo de andar. E quando a minha mãe é muito específico. Então acho que ela também já gravou esse som, sabe? Ela tem essa memória. Como é uma memória de som? Como é que a gente pode falar? Mas ela tem essa memória. Então talvez ela possa ter escutado a gente conversando, né? Porque é de noite, a voz ecoa mais ainda, e escutou minha mãe chegando, mas a gente deixou tudo trancado, né? Tudo trancado para ela não ter acesso aqui dentro de novo. Que aí já tava. Quando minha mãe chegou, que eu acho que as paranoias vieram, que a gente começou a conversar e viu que tava tudo completamente, sabe? Tá tudo muito espiritual, tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. Como é que essa gata aqui dentro de uma coisa tudo fechada, ela sai pra um lado de fora que não tem acesso, gente. Não tem como ela sair. Essa gata não tem como ela sair, ela tá teletransportando. Ela tava morta, agora tá viva. É Kaisa Jackson agora, não tô entendendo. Mas ok. A gente falando umas histórias aí, fomos nos arrepiando, né? É que eu falei, é tudo, às vezes, é tudo questão do imaginário, né? É tudo psicológico, mas a gente segue. Vi no quarto, que o quarto aqui, né? Que geralmente é onde eu gravo os episódios. O quarto aqui, ele é de parede com esse terreno baldio, então é muito perto, né? Assim, é parede com parede, assim, é ok, sabe? Então, comecei a escutar um miado. Aí eu falei, mãe, eu acho que a casa tá miando. Sendo que no dia anterior, a gente, né, a mesma coisa, ela tinha sumido, a janela tava um pouquinho a brechinha, né? Devia ser na terça. Eu faço fisioterapia, essas coisas assim, eu escutei o miado dela. Eu falei, ela tá lá do outro lado. Aí viu, até então, nesse dia eu não tinha escutado nada, né? Nada, nada, nada. Como eu falei, deve ter desencadeado minha mãe chegando isso tudo. Aí desenvolveu dela começar a miar. Mas nesse dia eu já tinha feito fisioterapia, já tinha feito tudo, não escutei ela. Mas vi no quarto por nada. E escutei o miado dela. Só que o miado dela foi aumentando, meio que ela já tava pulando no muro pra pular pra janela pra vir pra cá. E ela começou a arranhar a janela e o miado começou a ficar mais tenebroso. Então, o ambiente ele começou a mudar completamente. Sabe como parece que
deu uma escurecida no ambiente. Um filme de terror completamente. Sabe quando uma família se muda pra casa perfeita e de repente descobre uma coisa que não sei o que lá começa a dar errado e as noites são completamente é, longas. Longas e longas e longas. Então a noite começou a ficar longa. Porque eu acho que não era nem 8 e pouca isso. Não era nem 9 horas. Mas esse miado dela lá fora durou umas meia hora, mais ou menos. Umas meia hora, tipo, que ela ficou uns 10 minutos na janela do quarto querendo entrar. Eu falando, tipo, eu não estava com medo. Eu falei, eu tava muito racional, porque eu queria saber do jeito que ela saiu. Eu falei, mãe, do jeito que ela saiu, ela vai entrar. Mesmo com todas aquelas histórias, tudo aquilo, tudo, eu senti que minha mãe tava ficando mais coisa. Porque minha mãe já começou a ficar arrepiada. Eu também fiquei, ok. É aquilo. Eu acho que eu sou muito mais realista, mais pé no chão, menos fantasioso, mesmo sendo fantasioso, mas eu procuro. Eu não sei explicar, mas eu também não sou daquele que eu vou na rua. Tipo, tá acontecendo um barulho ali fora. Aí eu vou lá checar. E não, mano, deixa o barulho lá fora, sabe? Se é alguma coisa. O meu medo é. Não sei qual é o medo. Mas vamos seguindo pra gente desenvolver a história. Aí ela começou a gritar na janela do quarto e o miado tava estranho, tava diferente. Aí a gente começou a conversar mais sobre o comportamento, né? Aí falou, nossa, a voz dela tá diferente, deve ser uma pessoa mesmo. Aí eu começo a botar pilha. Falei, mãe, vai que ela vira uma pessoa e começa a bater na janela agora, porque se for uma pessoa realmente, se for um espírito que coisou ela, vai teletransportar ela aqui pra dentro. Se ela aparecer na cozinha do nada, se ela aparecer aqui na sala do nada, como é que a gente. Não, aí eu nem falei isso à minha mãe. Como é que a gente vai dormir? Eu não vou dormir hoje aqui na sala, eu vou dormir contigo lá no quarto. Aí eu falei, aí eu falei assim, ué, como é que a gente vai dormir então? Porque eu não vou conseguir dormir. Que eu tô com históricos aí meio estranhos de acordar durante a noite. Vai que eu abro a janela e de fato ela entra. Aí depois que eu me dou conta que ela tá aqui dentro, eu entro no desespero que ela tá aqui dentro, achando que ela se teletransportou. A gente começa a gritar e aqui vai ficar pequeno. E a gente já sai gritando, gritando na rua. Gritando, gritando, gritando até de manhã. Sem dormir, sem nada, a gente não vai conseguir dormir. Aí começou as paranoia mais ainda. E ela miando. E nisso tudo a gente falou um pouquinho mais baixo, pra fingir que não tinha ninguém em casa pra gata, né? A gata é espiritual. Aí, que ódio. Aí eu já apaguei a luz do quarto, porque ela tava na janela do quarto. Meio que eu acho que a luz tava dando uma chamada de atenção. Aí foi pra sala, a gente começou a conversar na sala e tentando terminar a comida, né? Mas já não dava, porque a perna da minha mãe já tava dando nó. Ela já tava ficando toda dura, toda em carne dura. E ó, com certeza a pressão dela ali tava aumentando. Falei, gente, daqui a pouco, pelo clima que tá aqui, minha mãe vai receber um salto. Vai acontecer alguma coisa aqui, porque não é possível. Eu não vou conseguir, não. Vou deixar essa gata lá fora. Marco, é o que eu falo, dá até dó de falar isso, porque eu não queria, não era com ela. Eu não sei o que era, porque eu não sabia o que que era. Como aquela gata. É o que eu queria ser, que queria que tivesse sido respondido, sabe? Como é que aquela gata ali tá saindo lá pra fora assim? Saindo lá pra fora? Como é que ela sai lá pra fora? Como é que ela tá se transportando? Não tem como pensar nisso. Não era contra ela, era contra o ato dela não estar aqui dentro, mas tá lá fora, sendo que tava tudo trancado. Mas aí parece que eu tô enrolando a história. Não tô não, porque realmente foi isso. Não foi tanto, tipo, foi mais ou menos uma hora e meia. Não, uma hora. Essa tortura de, tipo, dela miando lá fora, esperando ela entrar, né? E a gente contando as coisas e falando como é que a gente vai dormir. Eu já tinha tomado banho, minha mãe ainda ia tomar banho, a gente tava fazendo a janta, como é que ia comer, essas coisas todas pensando nisso tudo. Aí já começou a falar, tipo, liga pra alguma tia, né? Alguma coisa. Porque a gente tem uma tia que é sensitiva, essas coisas. Vamos ver o que a gente faz, não sei o que. Falei, mãe, calma, vamos ser um pouquinho racional, porque mãe senti que ela tava flutuando, que eu vi que ela já tava querendo dar uma passada de mal, já tava uma pressão aumentando, e eu começo a rir. Gente, não é deboche, porque eu fiquei até assim na hora. Não fica achando que eu tô, como é que diz? Eu tô rindo de nervoso, porque realmente tava rindo de nervoso. E tem vídeo, gente. Tem vídeo da gente, eu acho que tem vídeo e áudio. Não sei se eu vou botar aqui nesse episódio. Talvez eu jogue lá pro final. Não sei. Um pós-crédito. Não sei. Só o áudio, só coisa. Mas tem vídeo, tem coisa que depois. A gente riu tanto. Mas era uma mistura de riso com tensão que eu não sei explicar. Mas vamos voltando da onde ali a gente estava. A gente ficou nisso. Aí a gata veio pra janela da sala. E aí começou mais alto, porque a gente tava na sala conversando, né? Tipo, a sala dá direto assim pra cozinha, eu tava na sala sentada, minha mãe na cozinha, a gente conversando, as luzes acesas. Aí ela começou a miar. Aí eu fechei a porta do quarto, né? De acesso do quarto à sala.
E desliguei, já tinha desligado tudo no quarto, desliguei a luz da cozinha, da sala, só ficou a da cozinha, onde minha mãe tava fazendo, terminando de fazer a janta, e ela ficou na sala do quarto, meu Deus, na janela da sala, miando e arranhando aquelas unha no vidro, sabe? Aquele barulho nervoso mesmo, querendo entrar e miando, miando. Falei, pronto, daqui a pouco tava miando alto, tava um timbre muito estranho. É aquilo que eu creio. Algum espírito chegou para ele e falou assim: vamos zombetar, vamos dar uma coisada, tipo, dar uma brincada com ele que eles estão precisando, né? Porque, como eu falei, como é que se diz? É todo uma. Quando a gente aprende, é tudo um aprendizado, né? Tá tudo explicado lá no outro episódio. Vocês têm que ter um link do outro episódio pra poder escutar esse daqui, porque só assim, pra poder linkar tudo direitinho, tá? Porque eu não vou repetir, não. E esse episódio tá ficando gigante, pra contar duas historinhas. Ai, meu Deus do céu. Fala, poxa, já teria me tirado do palco. Eu falo, não vai terminar, não? Essa história não vai terminar. Mas essa daqui é muito boa, meu Deus. Aí. Como eu disse, né? A tensão em volta tava. O ambiente estava muito estranho, gente. A sensação de terror, eu não sei explicar. Eu nunca senti isso. Por quê? Eu sempre vi filme de terror sabendo dos backgrounds, sabe? Eu nunca tive medo, porque desde criança eu tive acesso a esse outro lado. E sabendo que ali era uma ficção, essas coisas, eu nunca tive medo. Tanto que eu ia dormir vendo filme de terror. E minha mãe falava que isso não era bom. Aí depois de um tempo pra cá que eu não faço mais, né? Assim, não vejo um filme pesado assim e durmo. Que uma vez ou outra, sim. Mas não faço isso. Não é por medo, porque eu nunca tive medo. Eu nunca fui de experienciar essa coisa que as pessoas veem um filme de terror e fica com medo. Eu fico fascinado. Eu gosto desse lado. Eu sei admirar. Eu não sei explicar como é que é. Não é uma coisa psicótica, não é, né? Eu não vou falar que isso deve ser normal. Tem gente que não tem medo. É igual, sei lá. Eu não sei, eu não tenho exemplo, sabe? Mas eu nunca tive medo de nada de terror assim. Eu desde criança botava terror nos meus primos, nos meus amigos, em todo mundo. E sempre fui assim. Mas nesse dia ali, eu acho que eu experienciei um pouquinho desses negócios de filme, sabe? Mas não era filme, era vida real. Mas com o pé no chão. Que eu falei, eu tava rindo de nervoso, mas eu queria saber onde tava dando medo, tava um ar sombrio, aquele miado, né? Já tudo escuro, tudo tenebroso, assim, na penúria. É penúria? Deve ser penúria. Não sei nem se existe essa palavra. Penúria, tudo lá. E a gata tentando entrar. Eu falei, eu só quero que ela entre. Eu quero que ela entre pra onde ela saiu. É isso. Eu já tava falando isso alto. A minha mãe, para de ficar falando essas coisas. Vai ficar traindo. Gente, foi desesperador. Mas era aquilo, eu acho que o desespero tava muito por mais em cima da minha mãe. Ela contando a história, ela vai falar que não tava, não. Ela vai falar que meu olho tava cheio de água, que isso e aquilo. Mas eu tava com dó de deixar a casa do lado de fora. Mas eu não tava com medo de ser era espírito ou alguma coisa. De ver um certo receio de um cagaço de tipo, como que eu vou dormir com essa gata miando lá fora, né? Como eu disse, os vizinhos poderiam já escutar ela miando e tava miando muito alto. E, tipo, vir na nossa porta e falar, a gata tá miando aqui fora, vai botar lá pra dentro, não. E o que que a gente vai falar? Ai, entra, Kaisa. Não, né? Eu falei, não, não deixa essa gata entrar. Não deixa ela entrar, não deixa. Não podemos amolecer nosso coração, não sei o quê. Isso, tipo, foi meio de semana, né? Terça, quarta, né? Quarta. Aí eu falei, não, sexta-feira tem centro, a gente vai ter que ir perguntar o que aconteceu. Se essa gata tá viva mesmo, se ela não tá aqui. Deixa ela miando, daqui a pouco ela volta lá pro terreno baldio, não sei o que, não sei o que lá. E o miado, não que parou, mas foi virando pro lado da cozinha. Porque lá eu falei, né? Lá da cozinha, assim, lá pra terra lá de trás. Tem um negócio, tipo, tem uma janela que é fechada, tem um negócio. E ela foi andando pra lá e miando. E minha mãe tava na cozinha. E o miado foi ficando mais forte porque ele é meio que um corredor. E tava ecoando, tava muito mais forte o miado. E começou a cair panela aqui dentro de casa, tipo no local onde a gente não estava. Caiu um monte de panela. Começou a acontecer coisas que eu falei, gente, que energia é essa? Que é isso? Que é isso? Aí,
que minha mãe veio pra sala junto comigo e já foi apagando a luz da cozinha, né? Botou as panelas tudo no lugar com o maior olhão arregalado. Falei, gente, muito estranho. Será que nada esbarrou aí, não? Porque tá vendo, mesmo assim, mesmo vendo que não tinha nada esbarrado, não sei o quê, eu confronto, eu não tô nem aí. Eu sou dessas. Falei, ah, mas não é possível, tu botou alguma coisa em falso e caiu tudo depois. Sendo que nem eu, nem ela tinha mexido na panela ainda ali, no local onde tinha caído. Nada, 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 nada. Mas só que o miado dela, tipo, tava do lado de fora e de repente tava do lado de dentro, vindo da cozinha. E minha mãe, eu falei nela, não falei, mas ela veio pra sala junto comigo, mas ela apagou a luz da cozinha. Eu falei, não apaga não, tá doida, vai que ela se transporta lá pra dentro. Aparece aqui, se ela transforma no homem, pula em cima da gente. Ai, bicha, eu sei que o miado entrou, o miado tava dentro de casa. E, tipo, na janela ali, sabe, lá no canto, nas coisas lá, a gente deixa um sacão cheio de saco dentro. Isso é casa de pobre sempre tem. É meio que um puxa-saco, mas só que de pobre, porque é um monte de saco plástico dentro de um sacão, sabe? E fez um barulho daquilo ali caindo. Falei, meu Deus, ela se teletransportou lá pra trás. E agora? Vai ter que ir lá ver se é ela. E como eu disse, eu não vou. Eu não vou, quando tem esses barulhos, esses negócios, não é medo, eu não sei o que que é. Mas, tipo, não sei lá. Também não sei se eu já presenciei alguma coisa tão, coisa assim, mas. Falei, ai, será que ele entrou lá atrás, mãe? Minha mãe, eu acho que ele entrou lá atrás. Aí coisa. Aí minha mãe foi andando devagarinho, e foi andando, eu fui logo atrás dela, tipo, dando uma olhada. Aí eu já botei uma lanterna, aí ligamos a luz. E quando eu fui ver, a Kaisa tava em cima do armário, lá atrás, no meio que um lavabinho, sabe? Tava lá atrás ela, miando, 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 mais magra, olhando pra gente. E tipo, falei, né, que eu tava indo com a lanterna. Bateu no olho dela daqueles reflexos de demônio. Aí eu, ai meu Deus, é ela, vamos deixar ela aqui dentro. Porque ela se teletransportou ali dentro, mas por onde? Aí eu fui olhar a janela atrás do negócio, desse armário que ela subiu. E tinha um buraco quebrado. Um buraco, mas era um buraco muito pequeno, que essa janela, ela não tinha nem. Eu não sei como ela quebrou. Eu não sei se foi a caixa, mas depois que a gente parou pra ver aquele buraco ali, aí eu fui lá fora. É o que eu disse, não tenho medo, não, não é que eu não vou. Mas quando eu vi o buraco, eu falei, não, vou lá fora, deixa eu ver esse vidro. Tá quebrado recentemente, que os vidros tá tudo no chão lá do lado de fora. Eu não sei como se foi na época que ela tava ali atrás, sabe, tipo, numa semana antes. Ela deve ter quebrado aquele negócio ali. Eu só sei que devia estar quebrado desde o dia que minha mãe botou ela ali atrás e ela apareceu na porta e minha mãe achou que ela se teletransportou e não me contou nada. E eu não vi. E é tipo, é um quebrado que eu não sei explicar que não dá pra ver mesmo, cara. Não dá pra ver. Eu sei que logo em seguida a gente botou ela pra dentro. Aí começou a pedir perdão a várias coisas que tinha que pedir perdão, eu acho, eu não sei. Mas não ficamos com raiva dela, né? Porque longe da gente, não tem o porquê ou pra quê. Mas a gente ficou aliviado de tipo, vamos dormir. Eu acho que foi a única sensação que, tipo, foi a melhor coisa, porque já era 9 e pouco, quase 10 horas da noite. Aí eu, ai, vamos dormir hoje. É isso. Aí minha mãe vai deixar ela aqui dentro. Falei, vai, gente, era um buraco, não era espírito, não. A gente que tava louca, muito doida. Deixava ela solta, ela ia mesmo no buraco. Não sei como ela quebrou em qual momento, que a gente não reparou. Não tinha como. E nesses dias, que eu falei, os 2 dias, tinha a janela um pouquinho encostada, mas não tinha como ela sair. Realmente ela já deve ter saído pelo buraco. Como ela saiu desde aquela vez, como eu já disse, minha mãe falou que ela se teletransportou. Acho que ali já estava quebrada. Aí ela saiu. Aí esses 2 dias, também ela saiu pelo buraco ali da janela. Aí depois, no terceiro dia, que tava tudo fechado, não tinha como ela sair, Kaique veio as paranoia toda, daí eu falei, né? Não tem como ela sair, então por onde ela saiu? E olha que eu tinha checado tudo, eu não vi aquele buraco ali na janela. Mano, eu chequei tudo. Aí logo que aconteceu isso tudo, cara, não sei, né? É engraçado, pode ser que seja. É desesperador também, pode ser que seja. Mas só quem viveu sabe. Sabe aquelas histórias que quando a gente conta, passa uns negócios, mas só quem viveu aquela atmosfera ali, eu fico até coisada, balanceada. Aí a gente tampou o buraco com os durex, uns papelão, um negócio, porque realmente não dava pra. Cara, não dava pra passar um braço. Ela passou ali, que a cabeça dela passa, e o corpo tá tão magro, e corria o risco de se machucar, né? Porque era um vidro, tipo, quebrado. Então, o acesso assim. Aí a gente tá pro lado de fora, lá de dentro, os dois lados pra ela não conseguir sair. Aí, até então, ela tem fugido, ido pro lado ali do outro lado. Eu falei, mas quer saber? Deixa ela ficar do outro lado. Eu acho que ela vai morrer.
Porque até então isso tudo aconteceu o quê? Na quarta, né? De quarta pra quinta. Na sexta, de fato, a gente foi num centro. Aí acabou que minha mãe esqueceu de perguntar. Aí eu perguntei, mas aquilo falou que era meio que ela tá carretando carga da gente, não sei o quê. Alguma coisa assim. Mas eu vou ser muito sincera, não é blasfêmia só com o nome de Jesus, né? Não sei. Mas, tipo, não é querendo tirar a credibilidade, nada disso. Mas tem hora que eu vou em algum. Não é que eu vá em vários centros, né? Mas tem hora que eu vou a algum centro e falo assim, mano, não sei não. Sei lá, porque às vezes eles sempre passam algum trabalho pra gente fazer, né? Aí eu falo, nossa, a força de vontade tá dentro de mim. Se eu quiser fazer isso sozinha, eu vou fazer. Aí eu fico 2 dias, depois eu já caio na tentação, não consigo fazer as coisas. Pode ser que seja um obsessor, alguma coisa. Mas eu acho que ficar passando toda hora trabalho, toda hora gastando dinheiro. Aí, né? Aí fala que a gente tá com carga, não sei o quê. E eu tô vendo que minha vida tá até que tá legal, sabe? Assim, tá indo. Sabe quando a gente fica desconfiado que tá tudo tão legal? Tá maneiro, sabe? E o errado, às vezes, assim, tem um erro, alguma coisa assim. Às vezes é coisa da nossa cabeça. Pode ser que seja um assunto muito mais profundo que somente essa coisa raso, assim, que eu tô falando. Uma coisa rasa, né, no caso. Mas vamos voltar. Aí ele falou isso, minha mãe tinha esquecido de perguntar. Falei assim, quer saber quando a gente for numa outra gira, ou num outro centro, ou num outro lugar, ou conversar com uma outra pessoa que a gente confia, assim, vamos dar uma perguntada, vamos, sei lá, porque realmente tá muito estranho. Foi de um tempo pra cá que ela começou a ficar assim estranha. Aí eu falei, agora quer saber, não prende ela não, deixa ela sair, ela quer ir lá pro outro lado, que ela vai e volta, né? Ela tá vindo pra comer, tá vindo, a gente tá dando remédio. Mas é aquilo, tem hora que dá vontade de deixar ela aqui dentro, porque tá dando nervoso, que ela tá muito magrinha. Aí agora recente, que tipo, ela tá ficando muito lá do outro lado. Teve um dia que ela nem voltou pra comer. Aí eu peguei ela hoje, cheguei do trabalho mais cedo. Tô gravando esse episódio, graças a Deus, mais cedo, porque eu fui no oftalmo, né? Aí já complementa a história também do outro episódio. Graças a Deus, tudo indo, tudo de pé, labachuras. Então, vamos seguindo, né? É isso aí. Aí eu cheguei mais cedo e falei, já vou gravar o episódio da semana, né? Apesar de hoje ser, falo o dia. Ai, vou falar mesmo. Ai, gente, não tem mais essa não. Antigamente, na primeira temporada, eu gravava episódios com 1 mês de antecedência e ia postando, às vezes 2 meses, porque, tipo, às vezes eu tirava um episódio porque tinha um assunto muito importante pra falar, porque tava martelando muito naquela semana, sabe? Aí eu jogava aquele episódio lá pra frente, aí ficava isso. Não tem porquê disso, né? Porque as pessoas gravam podcast antes. O que importa é que é na semana. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, 23 de maio. Sexta-feira vai ser outro dia, né? Aliás, você tá escutando isso hoje, sexta-feira, tem música nova da Dua Lipa pro filme da Barbie, então eles vão dar bastante stream na lenda, por favor. Tomara que ela não bote essa música no futuro CD dela, né? Porque às vezes a música bomba, Fiat, essas coisas ela enfia num deluxe ridículo. Não sei pra que isso. Mas aí a gente volta. Hoje, terça-feira, cheguei mais cedo. Aí ela tava miando horrores. Antes de eu chegar, ela já tava miando lá do outro lado. Falei, nossa, deve ser um saco, né? Porque aqui fica mal o silêncio. Ela miando assim, porra, palhaçada também, sacanagem aí. A gente reclama dos outros aqui, a gente tem que ter o senso também. Aí eu já chamei ela, né? Entrei, fui fazer minhas coisas. Aí ela veio atrás, pulou a janela. Tá com força, ela tá com força pra pular, tá com força pra fazer as coisas, mas tá muito estranho isso. Pelo jeito, talvez também não seja a última parte dessa história. A história em si, né, do gato demoníaco, que não era demoníaco, era só um buraco na janela, que é engraçada pro Fábio Pochá, né? Se ele quiser me chamar, a gente tá aí. Mas a história dela eu tenho certeza que ainda não acabou, não. Porque eu achei que tinha acabado algum tempo atrás, mas ela ainda tá viva e tá fazendo as coisas aí, né? Então, o nosso coisa aqui, o nosso dever é cuidar dela agora. Eu tô dando remédio, ração, essas coisas, coisa básica. Porque a gente vai levar ela no veterinário, gente. Calma, que a gente vai levar. Calma que a gente vai levar. Aí vai ter mais desenrolada essa história. Mas a história foi essa, né? Como é que pode o ser humano ser nesse nível? Como é que pode a nossa mente mesmo nos coisar, sabe? Mas tenho certeza também que também não era somente ali, não, porque a gente não era Jane Grey pra derrubar as panelas. Teve muita coisa além, teve uma atmosférica ali também paranormal. Mas como é que pode o poder da mente fazer isso também, né? Porque vai que foi a gente pensando nisso que desenvolveu naquilo tudo e desencadeou aquilo tudo. Mas era tenebroso ela miando. Eu tinha que ter gravado ela miando, porque tava diferente.
Era um timbre diferente, não era o miado normal. Agora, no momento, ela tava na sala, tive que prender ela no cantinho. Porque senão ela vai subir em cima das coisas pra fazer xixi, eu tenho certeza. Então, botei ela no cantinho com a ração, a comidinha, já comeu horrores. Ela não tá na hora do remédio ainda, que é uma vez no dia. A gente tá dando mais ou menos um pouquinho mais tarde, né? Porque pelos dias que ela sumiu, aí quando ela voltou era de noite, a gente deu de noite, então tem que continuar dando de noite. Apesar que ela sumiu, né? Ontem eu acho que ela não apareceu. Ela tá dando sumida desde domingo, aí voltou hoje. Apesar de ser aqui no terreno aqui do lado, às vezes ela não dá a cara não, tá? Ou às vezes a gente vai lixar, mas ela só fica me olhando e não vem não. Então vamos fazer o quê? Ah, não, ontem ela chegou, veio sim. Na segunda-feira ela veio sim. Ela veio rapidinho. Eu cheguei do trabalho normal, horário normal. Ela escutou, ficou me amando, eu chamei ela veio, comeu, 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 deixei tudo aberto também. Não queria prender, não. Deixei tudo aberto, ela voltou lá pro coisa. Falei, ai, vai. Mas aí eu fico pensando, será que tem algum espírito que tá chamando ela lá pro outro lado? E tá sugando a energia dela toda. Então não sei. Eu não sei o que que é. Então agora eu prendi ela. Prendi com mais calma. Assim, com mais com uma coisa mais segura, sabe? Pra ela não se enforcar, nada disso, não acontecer nada disso. Porque é isso, né? Tem que ter um respeito também. Porque gato é como eu falei, é com muita dor no coração, porque gato não foi feito pra ficar preso, mano. Mas eu quero que ela melhore, porque ela não era assim, né? Por isso que também é muito estranho. Me lembra aquela história de um doce aí que a mulher. Quem já leu pela internet vai entender. Que ela ia na padaria, comprava o doce toda vez daquela. Todo dia daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Aí ela falava, ah, esse doce tinha que ser um pouco menos doce, ou com menos alguma coisa. Aí ela falou pro padeiro, aí o padeiro começou a fazer o doce do jeito que ela pediu. E depois ela viu que ela gostava do anterior. É isso que tá acontecendo com a casa, mano. Ela era perturbada, fazia um monte de coisa. Mas a gente tá sentindo falta dela, desse jeito dela, sabe? A gente reclamava. Tinha umas palavras assim, meio pesadas que a gente chamava ela. Mas é aquilo, né? É, precisou acontecer isso pra gente melhorar num certo aspecto. Mas agora tá demorando ela voltar ao normal. Pode ser que seja uma coisa sobrenatural mesmo. Mas a gente vai ver mais pra frente, né? Eu não sei se vai ter pós-crédito não, nesse daqui não. Mas, sério, se vocês quiserem saber, até pra participar dos futuros episódios. Porque agora eu quero. Não adianta nem ficar achando esse episódio aqui, né? Porque vai ficar maior. Mas eu também quero participar com vocês. De, tipo, eu vou jogar lá as perguntas do Fábio Porchat nos meus stories, em algum lugar, em alguma coisa. Fiquem atentos. Quero vocês participando. Não sei que. Não vai ser o próximo episódio, não sei o que, mas vai ter um episódio nesse tema, tá? Pra dar uma linkada com esse daqui. Que vai que. Né, se o Fábio Porchat um dia me chamar, tem mais história pra contar além dessas duas. Tem um monte. Tem livros de histórias que a gente pode contar. Mas eu sei que essas perguntas aí é um pouco complicado, né? Porque é só quem é convidado de fato que vai responder. Então a gente se responde, a gente se vive, a gente se entrelaça e vai coisando, sabe? Porque agora eu também quero saber a resposta de vocês sobre essas perguntas. E vai ter mais episódios aí, né? Já deixei aí um linkado para o que? Histórias do ônibus lá que eu pego, tem muita, só de pensar. É aquilo, talvez na hora, tem cada barbaridade, cada coisa que aconteceu, mas talvez seja mais engraçado na hora porque eu vivi assim, né? Contando pra vocês não seja nem tão coisa. Mas tentem se colocar, pelo menos, viver nessas histórias que eu contei. Reescuta. Se você não achou muito interessante as histórias, agora você se bota no meu lugar. Volta nessas histórias, reescuta o episódio e tenta viver aquilo que eu tô falando, porque, gente, eu acho que só quem viveu ali, né, sabe, ambas as histórias. É desesperador. É um desesperador diferente, né? Ambas são. Né, é uma ambientação e um desespero diferente. Mas é tudo. É tudo que. Assim, se você não tiver calma, você, né, tá fudido se não tiver calma, né? Se tu não parar pra pensar. Deixar a tua mente dominar. Isso em qualquer área da sua vida, qualquer coisa que se propõe. Não deixa a sua mente te dominar, não. Porque não dá, né? Toma aqui, ó. Ela. Coitada. Coitada é de mim, que eu tô aqui quase morrendo. Toma aí, ó. Vai, tome. Nojento. Não, meu filho, que eu tô aqui como. Toda dura. Aí quando você fala, ainda mais que tu fala cada coisa, tu. Não vamos deixar entrar, não. Aí ferrou. Ué, É o gente. meu espírito mesmo.
Ai, Eu comecei a me arrepiar porque eu cheguei, ela não estava aqui dentro. Aí eu falei, não tem como ela sair. Aí você chegou, ela deve ter escutado. Ela deve ter escutado tu aqui alguma coisa. Ela começou a miar lá. Eu falei, ó, tô escutando ela miando lá dentro, lá fora. Não vamos deixar ela entrar. cara, eu não sei, eu vou desmaiar quando eu dormir. Eu tô toda dura aqui. Olha, A pressão subiu. 5 minutos atrás tu não ia dormir. Mas agora eu vou. Tá vivo essa merda, não é espírito? Deus me livre. Tô toda dura, Gabriel, não faz isso não. Eu falei, gente, como que eu vou dormir com essa gata lá fora miando? Eu também pensei nisso, eu falei Eu agora. achei que ela ia entrar de qualquer... Ai, meu Deus. É, cara, agora tampar aquele buraco lá que a senhora fez. Não, vou tampar agora. Tô acabando de esquentar comida, vou tampar. Tem como ficar ali não, tem buraco. E olha que eu olhei, eu não vi o buraco. Eu catei a casa toda. Eu cheguei, catei a casa toda. Falei, ela não tá aqui. Eu acho que a espiritualidade, os guias estão rindo Tá da todo nossa mundo rindo aqui agora, tenho certeza disso. cara. Tudo rindo da nossa cara, são dois caras. Não sei pra que essa palhaçada. Não é que o